Salve, salve! Bom, estamos no final do ano, né? E sou o professor Wallace de Moraes, quero aqui apresentar para vocês uma saudação, um desejo que todos nós temos para 2022, para 2023, 2024, para a próxima década, próximo século, né? Sobre a nossa perspectiva decolonial e libertária. Então, atendendo a pedidos, né, muitos alunos e outros assinantes do nosso canal, né, seguidores do nosso canal, pensarem a gente poder estabelecer alguma coisa para 2022, e aqui vai, né? Preparei uns slidezinhos para vocês, e espero que vocês gostem e que possam compartilhar, caso sintam à vontade para isso, tudo bem? Então vamos lá, um vídeo gravado, então não está ao vivo, então não tem com que fazer essa discussão, então, mas eu quero aqui apresentar com vocês o que nós desejamos, né? Então desejamos para 2022 um futuro melhor e para um futuro melhor, né? Saudação da CPDEL. O que nós desejamos e colocamos aqui? Assim, acho que fundamentalmente é um país sem fome. Assim, não dá para a gente discutir qualquer coisa com crianças passando fome, com crianças, adolescentes, adultos tendo dificuldade em comer. E hoje nós estamos com uma insegurança alimentar nesse país. Nesse país e grande parte do mundo, inclusive. Então isso é muito grave, é muito triste. Ver uma criança que não tem o que comer, ver várias crianças cada vez menores nos sinais, pedindo comida, pedindo dinheiro, pedindo, enfim, alguma coisa, algum tipo de doação. Cada vez mais a gente está vendo isso, e isso é muito triste. Então, assim, nós queremos um mundo, um futuro, e que em 2022 isso não persista nesse país, né, em nem lugar nenhum do mundo. Que todos tenham uma moradia decente. Deixa eu ampliar o slide aqui, acho que fica mais fácil para a gente poder ver. Todos têm uma moradia decente, né? Sim, hoje realmente continuamos ainda em favelas e periferias, com as pessoas morando umas sobre as outras, em barracos, em palafitas, enfim, em situações muito ruins. Então a gente tem que colocar isso na pauta da discussão, né? Então, já que não vão colocar, a gente deve colocar. Já que os partidos políticos não colocarão, nós devemos colocar isso. Fome, pelo fim da fome, distribuição de renda e também por moradia. E para que todos tenhamos um país onde todos possam trabalhar. Acho que não dá para a gente discutir mais, pensar. Só quem já viveu o desemprego sabe o que é sofrer desemprego, quem teve um familiar desempregado, quem tem hoje, e cada vez um número maior. São milhões de desempregados no país atualmente, então é necessário que tenhamos trabalho, né? Queremos também uma sociedade sem prisões. Tem nada, uma das maiores aberrações da história da humanidade é a criação da prisão, a criação da prisão para justamente prender, no caso do Brasil, negros, indígenas e seus descendentes e pessoas insubmissas que não aceitam o lugar de subordinação que o sistema nos impõe, né? Então, prisões é o nosso desejo futuro. E, evidentemente, uma sociedade sem explorações das mais diversas, né? Continuamos vivendo sob um absurdo de pessoas terem que produzir riqueza para outras. Todo o trabalho que se faz não serve para si, mas serve para outros, enriquecer outros. Isso é uma aberração histórica com a qual o CPDEL e nós aqui do coletivo somos absolutamente contra, né? Mas, para além dessas questões que coloquei, a gente quer também a preservação da natureza. Não dá para a gente discutir hoje, pensar no mundo sem as nossas florestas, né? Sem a destruição da nossa fauna, da nossa flora, das nossas árvores, dos nossos rios, das nossas praias. Assim. É absurdo. Assim, a gente tem que aprender com as sociedades indígenas a respeitar, amar e conviver com a natureza. Veja, o princípio do colonialismo estabeleceu que a natureza deve ser mero objeto para obtenção de lucro. Esse pensamento, na verdade, está acabando com o próprio mundo, assim, coloca em risco a sobrevivência dos nossos netos, bisnetos e por aí vai, dos nossos descendentes para o futuro, né? Assim, sem contar para nós mesmos, né? Cada vez mais temos o aquecimento global e como resultado disso. Nós queremos educação, né? E uma educação tem que ser uma educação revolucionária, uma educação que a criança
entre na história, na escola às 8 da manhã, não precisa ser às 7, pode ser às 8 da manhã, mas que ao entrar na escola tenha a sua refeição, né, seu de jejum, e vá alimentado para a sala de aula, que estude as disciplinas que são necessárias. Obviamente, a gente precisa ter uma revolução na disciplina de história, de filosofia, de sociologia, porque devamos incluir saberes negros e indígenas, tá? Todavia, mesmo aprendendo, ou seja, tem que concomitante a essa revolução no saber, naquilo que é produzido por nós, né? As crianças devem aprender, por exemplo, a preservar a própria natureza, devem aprender a tomar a própria saúde, sobre o que se alimenta, deve ter instruções nutricionais, né? E por aí vai. Acho que isso vai mudar muito, vai ajudar, inclusive, na própria questão da saúde das pessoas, que hoje a gente está no mundo de fast food, né? De sanduíches, de podrões, por aí vai, que não fazem bem para a saúde de toda a humanidade, né? E uma educação em que a parte da tarde o aluno tem o almoço, tem uma outra refeição boa, balanceada, e na parte da tarde ele possa fazer atividades, né, esportivas, atividades culturais, atividades, enfim, das mais diversas que lhe for do seu interesse, né, aprender questões não só de informática, enfim, mas como se desenvolver mais, né, do ponto de vista cultural, e tem vários campos para isso, né? Não vou aqui discorrer muito sobre, mas é fundamental a gente fazer essa mudança na educação, a mudança na saúde, por consequência, que também vem como resultado da própria mudança educacional, né? Então, a saúde, que deve estar aí em primeiro plano. Perdemos uma grande oportunidade durante a pandemia de criar mais centenas de hospitais e de postos de saúde pelas nossas cidades, né? Para que possamos, mais uma vez, ser melhor atendidos. Perdemos essa oportunidade, infelizmente, né? Mas a gente quer isso para o futuro, né? Deseja isso para o futuro. E moradia digna para todos, né? Como já falei, é um absurdo que ainda tenhamos pessoas vivendo em situações muito ruins de moradia, né? De emprego e, portanto, tudo isso significa dignidade, né? É aquilo que desejamos, que todos tenhamos vida digna, né? E desejamos para 2022 também um mundo sem discriminações, né? Isso aqui eu vou ter que ampliar para vocês. Sem discriminações, enfim, que efetivamente a gente possa combater aí aquilo que nos molda, infelizmente até hoje, desde o colonialismo, que é a ideia de raça e de racismo, né? Que corta todas as nossas relações sociais. A gente tem que... a cor da pele não pode ser uma forma de discriminação social, né? Pensar que o outro é menor, que o outro é incapaz, etc., discriminá-lo pela sua cor da pele, pelos seus traços, enfim, traços culturais, pelos seus traços religiosos, pelos seus traços físicos também, né? Dos mais diversos. Assim, isso é absurdo. Então, é isso que nós queremos para 2022 e para toda a década, para o século seguinte, né? O fim, né? Uma construção de uma sociedade antirracista, né? Sobretudo, né? E anti também patriarcal, né? No sentido da discriminação do privilégio que homens brancos têm sobre as mulheres, né? No caso, e também uma crítica profunda da sociedade cis-heteronormativa, né? Ou seja, que as pessoas trans não sejam discriminadas, que as pessoas homossexuais também não sejam discriminadas assim. Ou seja, a gente deve respeitar toda essa liberdade de todos, né? Liberdade de opção das mais diversas, isso sim é liberdade, né? Bom, e também pensarmos aí no fim de uma discriminação capitalista, né? Que apenas aqueles que têm dinheiro têm privilégio na sociedade, aqueles que não têm dinheiro não têm, são também discriminados por serem pobres, né? Isso é outro absurdo, né? E também temos a questão da discriminação e da destruição da natureza, que a gente já falou um pouquinho, essa da estética produtiva, que também privilegia corpos supostamente belos, né? Tanto para anúncios na televisão, como para empregos mais diversos, também a estética produtiva, e aí você acaba aí dentro da estética produtiva discriminando quem
quem é obeso, discriminando aqueles que têm algum outro tipo de deficiência, etc., né? Ou de capacidade, enfim, por aí vai. Isso também é outro absurdo que a gente tem posto na sociedade, que a gente é contra e quer que 2022 seja bom, e também que não ocorra a discriminação acadêmico-científica, né? Que é aquela discriminação que privilegia os doutores, né? Privilegia os mestres, privilegia aqueles que têm saberes, que têm formação universitária, e detrimento daqueles que não têm. Então, isso é outra forma de discriminação com a qual a gente também tem desacordo. Não só aqueles que produzem conhecimento devem ter seu valor na sociedade, mas aqueles que também estão trabalhando um trabalho manual, enfim, trabalho seja na agricultura, também deve ser privilegiada e não pode ser discriminada por isso, né? Bom, então também aqui aquela discriminação que eu chamo de oficialista, né? Ou seja, que privilegia todos aqueles que pagam seus impostos em dias, aqueles que respeitam as leis, aqueles que não vão voltar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos para escolher seus governantes. Essa discriminação, todos aqueles que rompem com isso, né, que não querem participar da farsa eleitoral, que não querem participar contribuindo com o Estado, né, com que é seu algoz, também é discriminado. Então a gente também colocar isso. E, por fim, a discriminação, que a gente pode chamar de xenofóbica, que eu chamo, na verdade, xenofóbica, ufanista, nacionalista, que discrimina o outro. Né? E o outro aí inclui, essa, na verdade, é a base de todas as discriminações, né? Inclui, evidentemente, passa por raça e racismo, mas passa por todas as outras que também exclui e discrimina aquele que tem uma outra nacionalidade, tem uma outra língua, que é diferente, né? Essa é a discriminação tipicamente narcisística, ou seja, que os poderosos que só querem e respeitar aqueles que são iguais a si mesmos, e todos os demais são inferiores, tidos como inferiores, né? Bom, então, a gente quer um mundo, né, um mundo decolonial e libertário. Sabemos que fomos moldados pela modernidade, colonialidade, a partir do necro-racista Estado, são conceitos com os quais eu tenho trabalhado, e todo esse necro-racista Estado, ou seja, esse Estado moderno europeu, nasceu e implementou o colonialismo, ou seja, a conquista das Américas, conquista da África e subordinação dos seus povos, né? E é daí que surge a ideia de racismo, daí dá-se o primeiro passo para o capitalismo através do trabalho escravo, né? Daí se impõe um patriarcado branco, né, em todas as sociedades que são sempre privilegiadas, né? Nesse sentido, é mais do que importante que a gente aprenda com as sociedades indígenas, né? Com as sociedades quilombolas, com as sociedades negras, com as sociedades africanas, né? Com as sociedades asiáticas, enfim, com todas as sociedades, de modo que a gente possa construir algo que seja pluriversal e não universal. Eu vou explicar isso já já. E que, evidentemente, tem amor, respeito por essa natureza que eu acho super importante, né? E aqui está aquilo que eu queria trazer para vocês, que é a perspectiva, a diferença, né, entre universal e pluriversal, né? Esse universal, só para a gente poder entender, ele foi posto quando os europeus conquistam a América, e eles impõem ao mundo a ideia do universal, mas o universal não é o universal que eles criaram, ou seja, é um ponto de vista cultural, étnico-cultural, europeu ocidental, não é nem europeu de toda a Europa, mas europeu ocidental, e que impôs sobre todas as outras formas. E o pluriversal, né, parte da perspectiva da interculturalidade. Aqui estou trabalhando com o conceito da Catherine Walsh, né? Interculturalidade, ou seja, é o diálogo transversal entre as etnias, as periferias e os seus saberes dos mais diversos, né? Entre as diferentes etnias do mundo, milhares de etnias que nós temos no mundo, devem todas ser amplamente respeitadas e não devem ser subordinadas ou escravizadas ou discriminadas por não atender, por não seguir o modelo eurocentrado, no modelo ocidental, que se julga universal, percebe? Então, assim, aqui está a crítica profunda a essa ideia. E aí, quando a gente respeita todas as etnias, a gente está criando pluriversal, ou seja,
a interculturalidade junto com a pluriversalidade, ou seja, o pluri e não o uni. Sabemos que quando o Estado moderno europeu foi criado, ele foi criado sempre da perspectiva do único, né? Ou do centralizador, ou seja, o que os primeiros Estados modernos europeus foram criados, eles oprimiram, rejeitaram, perseguiram, mataram, inclusive, né, povos diferentes, com culturas diferentes, expulsaram de seu território, né, por exemplo, o Estado moderno, seja o europeu, o espanhol e o português, por exemplo, expulsaram os judeus, expulsaram os muçulmanos, né, e criaram a ideia do um Estado para um território, só podia ter uma única religião, as outras religiões eram discriminadas, excluídas, não era permitido, né? Uma única língua, uma única cultura, né? Que era a cultura desses dominantes, se impuseram sobre os demais. Ou seja, essa ideia do único ela é péssima, por isso a gente quer sempre, deseja o pluri, ou seja, o respeito às diferentes perspectivas. Né? Bom, então é isso, a ideia do pluriversal, e desejamos, já caminhando para o fim, para não fazer um vídeo longo, desejamos ajuda mútua, solidariedade e coletividade, acho que é fundamental. O conceito de ajuda mútua é um conceito que muito bem trabalhado por Kropotkin, né? Um autor fundamental aí do pensamento anarquista, né? Que mostra como que a história da humanidade ela só sobreviveu se conseguiu avançar em função da ajuda mútua, não só da humanidade, mas com diversas espécies, né? De animais, inclusive. Ele mostra isso no seu livro maravilhoso. Né? Então, é solidariedade, coletividade, não individualismo, não egoísmo, egocêntrico, enfim, que é pautado pelo capitalismo. Né? E, evidentemente, construir isso deve se construir por ação direta, ou seja, não preciso delegar os meus poderes para outro fazer por mim, nós mesmos devemos fazer. Né? Então, assim, ação direta, que significa auto-organização, pela ajuda mútua, luta por direitos, luta por garantias, por respeito. Isso é o que desejamos para 2022. Né? Demarcação das terras indígenas e quilombolas, com respeito às suas culturas, suas sociedades, suas pessoas. Né? Diversidade, respeito às nossas diferenças, como já falamos aqui dos mais diversos. Autogoverno, emancipação, amor e carinho. Por que não? Amor e carinho. Né? E menos ódio. Assim. Hoje a nossa sociedade está pautada pelo ódio. Nós queremos que essa sociedade seja pautada por amor e carinho, mas ela com amor e carinho só pode ser nesse sentido do coletivo, da ajuda mútua, da solidariedade, o autogoverno, todos esses conceitos juntos devem trabalhar. Gente, é um pouco isso que eu queria falar para vocês, até pensei em falar em 10 minutos, falei até um pouquinho mais, né? Mas se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né? Passe aí para os demais e vamos tentando divulgar um saber decolonial libertário, um saber antirracista, um saber antipatriarcal, um saber que faz críticas profundas ao sistema capitalista de exploração, né? Enfim, um saber pluriversal, que é o que a gente, a partir da interculturalidade, ou seja, respeito dos saberes, das etnias, da cultura, das suas religiosidades. Acho que isso nós precisamos muito, tá bom? Gente, beijo no coração, 2022 de muita luta, ação direta e venceremos. Beijo.